presença dele é real neste lugar. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos muito felizes nesta noite em estar aqui. E a minha gratidão primeiramente vai a Deus pelo privilégio de estar nesta casa mais uma vez. Minha gratidão a Deus pelo cuidado, pelo privilégio, pela honra de estar nessa noite com vocês. Agradeço ao pastor Samuel, sua esposa Luciana, a irmã Rosinha, pelo convite. Obrigado, pastor, pela confiança, mais uma vez, de poder estar aqui no púlpito da sua igreja. E por toda a igreja, né? Muito obrigada. Deus lhe abençoe e recompense. Agradeço meu esposo por dessa vez, graças a Deus, ele poder me acompanhar e nós estarmos aqui. Poder rever os irmãos, né? E por misericórdia de Deus, estarmos aqui nessa noite. E a minha oração é que a minha vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu jamais quero falar aquilo que as pessoas queiram ouvir. Meu compromisso é com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, porque a palavra dele vem para nos moldar, trabalhar, transformar. Como foi falado hoje aqui, a gente não veio pedir, né? A gente veio aprender a servir melhor ao Senhor, como nós ouvimos este louvor. Então, a minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela honra de estar aqui. E é um presente de Deus estar aqui com os irmãos nesta noite. E amanhã o meu filho vai fazer aniversário. E já fazia alguns anos que eu não participava do aniversário junto com ele. Então foi um presentaço que essa igreja me deu. O privilégio de vir aqui e poder estar junto com meu filho. Eles moram aqui, nós fazemos a obra lá na cidade de Caxias. Então essa distância de 400 quilômetros dói. Mas é por amor à obra do Senhor e eles entendem. Mas hoje Deus nos deu o privilégio de estar nesse final de semana aqui e poder abraçar o meu filho. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, amados. Palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. O tema é baseado no versículo 14, mas para que a gente possa entender bem o desenredo de toda essa história, nós vamos ler desde o versículo 1. Uma leitura de 17 versículos e a igreja do Senhor está feliz e alegre. Vamos ler a palavra do Senhor. Todos encontraram? Esther capítulo 4, do versículo 1 a seguir diz: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Artaque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Artaque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Artaque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Artaque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei.
fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fortes elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Ester lhe havia ordenado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos nesta noite, Senhor, de celebração e de adoração a Ti. Obrigado por cada louvor que já foi ministrado ao Senhor nesta noite. Mas, Senhor, agora que a Tua igreja para e atenta a estar para ouvir a Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, que venha falar conosco, venha tratar conosco nesta noite, venha nos despertar para uma vida de comunhão contigo, venha nos despertar para uma vida de integridade contigo. Ó Deus, fala conosco, a igreja é tua, o vaso é teu, a palavra é tua, e tudo que ocorrer aqui é para a glória do teu nome. Que o homem desapareça, que o Senhor se manifeste, que o Senhor cresça na nossa vida, que nós possamos nos render por meio da tua palavra, Senhor, para aprender mais de ti, e a nossa vida venha crescer, e o teu nome venha a ser glorificado. É no nome de Jesus, ó meu Pai, que nós oramos nesta hora, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia, e podeis assentar adorando a Deus, aleluia. Quando a irmã me convidou e disse, a princípio ela disse, não tem um tema. Aí eu falei, não faz isso não, me facilita a vida aí, né? Me dá pelo menos um tema. E depois ela me passa o tema, e que tema bonito. Mulheres fortes em tempos difíceis. Mulheres fortes em tempos difíceis, em tempos de desafios. E nós estamos ainda enfrentando um tempo muito difícil. Esse tempo de pandemia, que quem não teve a sua família assolada por algum familiar ou parente que morreu, teve um amigo, teve um colega, teve um companheiro. Eu infelizmente perdi a minha mãe em cerca de 20 dias, e pior que isso, além da dor da perca, coube a mim fazer a oração pelo corpo da minha mãe, aonde não tinha nenhum pastor, aonde não tinha nenhum amigo cristão, aonde não tinha ninguém, porque foi no estado do Pará, e eu tive que sair correndo para lá, e eu dizia, Deus, não leva a minha mãe até que eu chegue, porque eu quero estar ao lado da minha irmã, pois eu conhecia a estrutura dela, e Deus permitiu que eu chegasse lá. Eu cheguei numa sexta-feira, e no sábado, Deus quis recolher a minha mãe, e é um velório que eu nunca pensei passar por ele, mas sabia que um dia passaria, mas não dessa forma. Não poder velar, não poder ver, e além disso ter que orar pelo corpo da minha mãe, na esperança que ela era sepultada assim no corpo mortal, mas com a esperança de toda a igreja, será ressuscitada no corpo imortal, para a glória do nome do Senhor. Então foi um grande desafio para mim, foi um desafio, foi uma dor que não coube no peito, mas eu precisava continuar caminhando. E como é que eu continuei caminhando? Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito, com a esperança da palavra. Então Deus vai nos levando a situações que ninguém quer passar, Deus vai nos levando a momentos desafiadores, e aí nós não estamos só, a presença de Deus está conosco, aleluia, e Ele nos leva a ter experiência com Ele, para o crescimento da nossa vida espiritual, bendito seja Deus. Então são mulheres fortes em tempos difíceis. E como que uma mulher vai se fortalecer? Somente em Deus, por meio da palavra. Então quando a gente para ler a palavra e vai ver a vida de Ester, a gente sabe que eles foram levados para o exílio,
foram levados ao cativeiro na época do rei Jeoaquim, quando foi levado pelos babilônicos, e ali ficaram presos, e ali ficaram naquele período do exílio. Então essa situação se desenrola nesse período de cativeiro, e agora Esther é escolhida pelo rei, e se torna, se a gente fosse trazer para os nossos dias, ela participou do Miss Universo, era a escolha da mulher mais bonita aos olhos do rei, e ali estava Esther. Ela se preparou, esperou o tempo, quando se apresentou, foi escolhida. Ok, que coisa boa, que maravilha, agora ela está em um status, ela tem uma posição, mas ela estava ali dentro, não por vontade própria, ela não foi escolhida por ela mesma, mas ela estava ali por um propósito de Deus. Ela estava naquele lugar por um propósito de Deus, que ela não sabia, mas Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas. Então Esther estava nesse exato momento, justamente para este grande desafio. E que desafio era esse? Enfrentar a morte. Parece coisas, mas como? Enfrentar a morte. Este era o maior desafio. O desafio de Esther e o desafio de todo o seu povo. Então você conhece a história. Você conhece que Amã perseguia Mordecai. Você conhece a história que esse decreto foi feito. E agora todo aquele povo judeu começa a chorar, começa a lamentar, porque a morte deles estava decretada. E aí vem justamente Mordecai chorando e lamentando. E aí todo o povo chora e lamenta, mas Esther não sabia de nada. Ainda não havia chegado esta notícia no palácio, a não ser em todas as cidades de Suzã e a circunvizinhança, aonde era o território deles, mas Esther não sabia. E no momento que ela soube da dor do seu tio, a primeira coisa que ela faz é querer entender o que de fato está acontecendo. E quando ela descobre o que está acontecendo, ela diz: eu não posso fazer nada. Mas ele diz para ela: você precisa interceder pelo teu povo, você precisa entrar na presença do rei e interceder por nós, para nos livrar desta sentença de morte. E ela diz: mas ninguém pode entrar, isso é lei, isso é conhecido, que ninguém entra na presença do rei sem que ele chame, e a não ser aquele que se aproxime, ele vai lá e estende o cetro, e então essa pessoa está livre da morte. Mas se ela fizer isso, se alguém entrar na presença do rei, sem que o cetro seja apontado para ele, não existe outra sentença, é apenas a morte. Então eu vejo Esther em duas situações: se ela entra na presença do rei, ela corria o risco de morrer, e se ela ficasse calada, também já tinha uma sentença de morte para ela. E agora, como fazer? E nós sabemos que a morte, ele é o nosso último inimigo a ser vencido, e cá para nós, a gente quer ir para o céu, mas se chegar e perguntar: você quer morrer? Você vai dizer: mas o que é isso? Eu não tenho alguma coisa para fazer nessa terra. Se o perigo chegar, alguém quiser nos assaltar com uma arma, a gente diz: pode levar tudo, mas não me mata. Ninguém quer morrer. Se a gente está doente no hospital, a igreja se levanta, faz uma campanha de oração, afinal de contas a irmã é uma bênção, o pastor é uma bênção, a gente não quer perder. Exatamente isso. Esther também estava na mesma situação que eu e você, não queria morrer. Não queria morrer, porque ninguém quer. Se ela entrar na presença do rei, é sentença de morte. E se não entrar, também tinha uma sentença de morte decretada também pelo rei, ainda que ele não sabia qual era a artimanha de Amã por trás de tudo isso. Mas uma coisa é certa, coisas que o homem jamais imagina, de repente está aberto para um, mas não está aberto para outro. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, aleluia, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele do qual nós iremos prestar conta. Oh, não adianta o inimigo armar uma cilada, ainda que eu não sei, mas o Deus que peleja por mim, ele sabe. O Deus que me conhece sabe, aleluia, de todas as coisas. Então agora eu começo a entender, e a palavra já me diz isso, que o livramento para o crente fiel, ele não vem da mão do homem, ele não vem da mão da mulher, mas ele vem da mão do Senhor. O livramento para a minha vida e para a tua vida, aleluia, sempre virá pela
pela mão de Deus, aleluia, ainda que Ele use, e Ele usa mesmo, a vida do homem, mas o livramento vem da mão de Deus. É da mão de Deus que vem. Nós conhecemos a história de Daniel, e você sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia, e a Bíblia diz que de repente aqueles inimigos invejosos lançam uma armadilha para Daniel, usando o rei e a autoridade dele. O rei não sabia, selou também um decreto de morte, olha só. E agora quando Daniel descobre que se alguém pedisse alguma coisa no cabo de 30 dias, para outra pessoa ou para outro Deus que não fosse o rei, morreria, uma sentença de morte. Mas Daniel sabia muito bem em quem ele cria, e ele continuava orando 3 vezes ao dia. E aí quando eles descobrem isso, a denúncia chega, então o rei não podia voltar atrás com a sua palavra. E o que acontece? Você conhece a história. Daniel teve que ser levado para a cova dos leões, e é muito glorioso essa passagem, quando justamente a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, antes dele ser lançado, o próprio rei desafiou Daniel: o Deus a quem tu continuamente serve, eu acho que ele vai poder te livrar. Mas ele estava angustiado, e Daniel é jogado na cova dos leões, e a Bíblia diz que durante aquela noite o rei não dormiu, ele não quis cantores na sua volta, ele ficou angustiado, e a Bíblia diz que no amanhecer do dia, muito cedo, na madrugada, ele vai até a beira da cova dos leões, e ele chega, e a Bíblia diz, com voz entristecida, com voz trêmula, e diz: ó Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, será que ele te livrou da boca dos leões? O rei não tinha esperança nenhuma, mas lá de dentro houve uma voz de alguém que colocou sua confiança no Deus de Israel, aleluia, e ele diz assim: ó rei, vive o Senhor, e vive o meu Deus, porque o Senhor enviou o seu anjo, e tapou a boca dos leões, porque eu fui achado inocente diante da presença do Senhor. E aí eu entendo que o livramento para mim e para a tua vida nunca virá da mão do homem, porque a Bíblia diz que durante todo aquele dia, até o final dele, o rei tentou de todas as maneiras livrar Daniel de ir para a cova dos leões, mas ele não conseguiu. Se ele tivesse livrado Daniel, a glória seria do rei, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se você está passando por luta e desafio, tranquiliza teu coração. Não põe a tua confiança no homem, mas coloca a tua confiança no Deus, aleluia, todo-poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Oh, glória a Deus. E então é o seguinte: Deus é aquele que dá o livramento. Sentença de morte de um lado, sentença de morte do outro. Mas como que eu vou me livrar dessa sentença de morte? Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 16. Ela manda responder para Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. O que isso nos ensina? Dependência de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. 3 características de mulheres fortes em tempos difíceis. Uma das características dela, são várias, mas eu separei 3 características de mulheres fortes. E por que elas são fortes? O primeiro passo é depender de Deus. Depender de Deus. 3 características eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira é depender de Deus. Nesse versículo 16, ela está dizendo que ela vai jejuar com as suas meninas, com as suas jovens, com as meninas que estão ali naquele harém. E ela pede para que o Mardoqueu e todo o pessoal, todos os judeus que se acham em Suzã, também venham jejuar, orar e jejuar por ela. Aí a gente pergunta assim: mas não fala em orar.
Só que não dava, o povo de Israel não era instruído apenas a jejuar. Quando eles jejuavam, eles oravam também. Era um ato de humilhação, era um ato de se prostrar, era um ato de confiar. E aqui são 3 dias, de dia e de noite, ninguém iria comer nada e nem beber nada. Então nesse momento ela estava fazendo o quê? O que era possível a ela. Eu não posso entrar na presença do rei, eu não posso mudar o decreto, eu não posso de nenhuma maneira entrar na presença do rei terreno, mas eu sei de uma coisa: eu posso entrar na presença, aleluia, do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu posso entrar diante daquele, aleluia, o Deus de Israel, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que se levanta em favor do seu povo. Pode imaginar durante 3 dias alguém batendo na porta do céu e dizendo: Deus, eu preciso de um livramento, Deus, eu preciso de um livramento, Deus, eu preciso de um livramento. Então durante 3 dias lá estava Esther, juntamente com o seu povo, jejuando e orando diante de Deus. Característica de quem é forte, mulheres fortes em tempos difíceis: dependência de Deus, depender de Deus, não confiar na sua própria força, no seu próprio conhecimento, na sua própria espiritualidade. Não. Eu confio em Deus. Então tudo que eu vou fazer, eu apresento a Deus. Tudo que eu tenho, coloco diante de Deus. Tenho um chamado diante de Deus. Eu preciso de uma porta aberta, é Ele quem abre, aleluia. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas aqui Ele fecha também, ninguém abre. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus, aleluia. Então Deus quer, aleluia, que cada um de nós venhamos a depender dEle. Aí a gente vê a Esther dependendo de Deus, completamente, dependendo do Senhor. Mas a gente vê Ruth também, dependendo de Deus. A gente vê Ruth que fica viúva, ela e a sua cunhada órfã, elas ficam viúvas, mas a sua sogra Noemi também fica viúva. Todo mundo fica desamparado. Quando Noemi decide voltar para Belém, sabendo que Deus estava visitando o seu povo, elas choram, se despedem, órfã vai embora, mas Ruth diz assim: eu não, eu vou ficar contigo. Aonde tu pousar eu vou pousar, aonde tu parar eu paro, porque o teu Deus é o meu Deus, aleluia. Aonde tu morrer eu também vou morrer, e ninguém me separa de ti, a não ser a morte. Olha aí a morte de novo querendo imperar. Mas só que existia uma coisa: Ruth dependia de Deus. Você conhece o desfecho da história, e ela entra para a linhagem de Jesus, aleluia. Por quê? Porque dependeu de Deus, confiou em Deus, aleluia, entregou a sua causa na mão de Deus. Característica de uma mulher forte, mulher que depende de Deus. Característica de um homem forte, de uma igreja forte: depender de Deus. Nós vivemos em um tempo que as pessoas não querem mais comprometimento com Deus. Nós vivemos em um tempo que é a força do meu braço, é o meu conhecimento, é eu que conquisto, é eu que vou, é eu que abro a porta, é os meus amigos, é as minhas influências. Quando uma igreja chega neste ponto de não depender mais de Deus, infelizmente está fadada ao fracasso. Mas quando a igreja, aleluia, dobra o seu joelho e começa a depender exclusivamente de Deus, tenha certeza, tem vitória aí, tem vitória aí, aleluia. E não é chavão não, porque quem depende de Deus tem vitória, aleluia. Quem depende de Deus tem vitória, glória a Deus. E é interessante que o fato de depender de Deus não me isenta da luta e da tribulação. Homem e mulher que depende de Deus, igreja que depende de Deus, não está isento de tribulação, em nenhum momento. Pelo contrário, tem mais tribulação ainda, porque a Bíblia diz: se você quiser viver piamente, quem quer viver piamente, ou seja, honestamente, passará perseguições. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, e olha o que diz a palavra do Senhor para nós. 2 Coríntios capítulo 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Um exemplo de um homem que depende de Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7,
ao versículo 10. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder, aleluia, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é então que sou forte, aleluia, oh glória, oh aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, oh glória, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tem alguém que dependia mais de Deus do que Paulo? E olha que é interessante que Paulo tinha intimidade com Jesus, e aí você vê que ele teve uma revelação extraordinária do céu. Você vê que Deus revelou coisas grandiosas para ele, mas a Bíblia diz o seguinte: para que ele não se ensoberbecesse, olha só, porque todos nós corremos o risco de achar que somos o cara. Chega um determinado momento que todos nós somos tentados a achar que somos alguma coisa. Quando Mordecai fala para Esther: não pensa que por estar aí tu vai ficar livre, que não vai ficar não, porque de um lado ou de outro virá o socorro para o povo judeu. Mas quem sabe que para este momento, para este tempo, foi que tu foste elevado a esta posição. Aleluia. Não te esquece de onde você estava e aonde você chegou. Não se esqueça disso. E o apóstolo Paulo aqui, você vê a história dele, algo extraordinário. Agora ele tem uma revelação extraordinária do céu. E a coisa é tão gloriosa que diz que nem podia falar as coisas que lá ele escutou, de tão gloriosa que era. E agora ele diz assim: para que eu não me exaltasse, para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, para eu não achar que eu sou alguma coisa. Vamos lá que o Senhor vai subjugar a carne. E agora ele manda um espinho, aleluia. E segundo os historiadores, essa expressão de espinho na carne era mais ou menos como se atravessasse uma estaca de um orifício a outro do nosso corpo, de uma parte de baixo até a parte de cima. Segundo os historiadores, era mais ou menos esta sensação de dor. Era como se fosse algo mortal atravessando ele. E era mais ou menos esse sentimento que ele tinha. Era algo que o perturbava, era algo que incomodava, era algo que fazia ele estar prostrado diante do Senhor. E aí a Bíblia diz que ele ora 3 vezes, ele clama 3 vezes, ele implora pelo livramento. E o Senhor diz assim: ó Paulo, e Deus escutou ele, viu? O fato dele não ter se livrado do espinho da carne não significa que o Senhor não escutou. O Senhor escutou e respondeu, mas não da maneira que ele queria. Qual era a resposta que ele queria? Ter esse espinho da carne tirado. Aí o Senhor diz assim: então ele me disse: a minha graça, o meu favor imerecido, aquilo que tu não
não é merecedor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Oh, então quando ele entende esse mistério, que se ele adorava era pela força do Senhor, se ele pregava a palavra era pela força do Senhor, se ele vencia as adversidades é pela força do Senhor. Então quando ele entende esse mistério, aleluia, aí quando ele entende essa palavra de Deus, então ele diz: então de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, aleluia, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Observe bem que ele reteve essa revelação gloriosa, e agora, para que ele não se ensoberbecesse, para que a carne não fosse prevalente na vida dele, então ele tem essa perseguição, e agora ele entende que ele só vai desfrutar do poder de Deus se ele depender de Deus. O verdadeiro poder na nossa vida é quando nós dependemos de Deus, aleluia. O verdadeiro poder na nossa vida é quando nós dependemos de Deus. É quando de repente você sepulta um filho, mas no domingo você está aqui dizendo: porque ele vive, porque ele vive que eu creio no amanhã, porque ele vive que eu creio no amanhã. É quando você perde uma porta de emprego e você chega assim: mas eu creio no Deus que quando fecha uma porta ninguém abre, mas quando abre ninguém fecha, aleluia. Oh, aleluia, quando nós dependemos de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei qual é a batalha que você está passando, mas aprenda a depender de Deus. E aí o apóstolo Paulo entende bem, que diz: então eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se você estiver angustiado, mas depender de Deus, você não está fraco não, você está forte. Se você está passando por tribulação, mas você está dependendo de Deus, então você não é fraco não, aleluia, você é forte, aleluia. Ah, você está passando uma batalha muito grande em casa, mas você não murmura, você não é fraco não, você depende de Deus, aleluia. E é o poder dele que se aperfeiçoa na fraqueza. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, tem algo glorioso para nós também. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, oh misericórdia, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha a vida do crente, olha a vida do crente que depende do Senhor. É um vaso, oh glória. Quem é vaso aqui nessa noite? Aleluia. Ah, a gente é vaso. Esse vaso vai para a mão do oleiro, e quando vai para a mão do oleiro não é fácil não, mas ele garante o sustento desse vaso, aleluia. E aqui quando o apóstolo Paulo fala justamente esse grande mistério, porque nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Existe algo tão glorioso nesta parte. O apóstolo Paulo aprende na perseguição, o apóstolo Paulo aprende com as experiências, porque o apóstolo Paulo entende o seguinte, que enquanto ele cuidar do tesouro, que é a palavra de Deus, dentro dele a verdade, o próprio Deus cuida do vaso, aleluia. No momento que você cuida do tesouro, pode ficar tranquilo, que do vaso Deus cuida. No momento que você depender de Deus, fica tranquilo que da tua casa Ele cuida, fica tranquilo que da tua vida Ele cuida, fica tranquilo que as portas irão se abrir, fica tranquilo porque Ele peleja por ti. Oh glória, oh aleluia. Somos atribulados, bem verdade, mas temos a garantia da presença dEle. Somos perseguidos, bem verdade, mas temos a garantia da presença dEle. Se você depender dEle, a presença dEle estará com você.
Se você se submeter a Ele, a presença dEle estará contigo. Se você depender dEle, aleluia, pode ter certeza, Deus irá te surpreender, não por seu merecimento, mas pela sua fidelidade, aleluia, porque Deus é fiel e Ele honra todos aqueles que honram a Ele. Glória a Deus. Dependência de Deus, característica de mulher forte, de homem forte, de igreja forte, depender de Deus. Abra sua Bíblia aí, em 2 Crônicas capítulo 20. Glória a Deus. 2 Crônicas capítulo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas capítulo 20. Aleluia, do versículo 12 e o versículo 13. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 12 e o versículo 13, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, aleluia, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, glória! E o versículo 13 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Sabemos que Josafá saiu à batalha, mas só que a quantidade de inimigos que vinha contra ele era muito. Vinham os moabitas, os amonitas, os amorreus, estavam todos reunidos contra ele. E aí Josafá olha e diz: não há força em nós, não temos força para lutar contra essa tão grande multidão. E aí ele fala da grandeza de Deus, ele ora a Deus, exalta a Deus em sua grandeza, reconhece quem é Deus, reconhece a sua grandeza, reconhece a sua fidelidade, reconhece o seu amor, reconhece a sua justiça, reconhece a ação dos inimigos. E aí ele chega no versículo 12, ele diz: ah, Senhor nosso Deus, tu não executarás o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força. Eu tenho um exército, Senhor, mas não é suficiente. Eu tenho homens armados, mas não é suficiente. Senhor, a multidão que vem contra nós, ela é muito grande. Em nós não há força, mas eu quero lhe dizer algo. Em nós não existe força nenhuma para resistir a esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Quantos de nós nunca passou numa situação como essa? Quantos momentos na nossa casa, com o marido, com o filho, com um familiar, na empresa onde trabalhamos, uma situação tão devastadora que a gente diz: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho força. Deus, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não tenho força, eu não sei como agir, ó Deus. Mas Ele diz algo aqui que é o que deve acontecer conosco, se nós somos dependentes de Deus. Ele diz assim: mas eu quero lhe dizer algo, Deus. Os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Aleluia. Aleluia. Os nossos olhos, eles estão postos em Ti, Senhor. Quem depende de Deus não fica olhando para a vida do fulano, do beltrano, do ciclano. Quem depende de Deus, aleluia, faz como o escritor aos Hebreus disse, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Por isso deixemos todo o embaraço de lado e o pecado que tão de perto nos rodeia, e sigamos firmemente a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, aleluia, autor e consumador da fé. A nossa vitória é garantida quando no meio da batalha e da luta o meu olho está fixo em Deus, o meu olho está fixo naquele que tudo pode. A minha visão, aleluia, não é curta, a minha visão
Paulinho, a minha visão não alcança a vida do Beltrano e do Ciclano, mas a minha visão, aleluia, alcança Deus. A minha visão está em Deus, aleluia. O gigante vai levantar, a luta vai vir, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus é maior que a luta, o meu Deus é maior do que o gigante, o meu Deus é maior do que qualquer desafio proposto, porque eu sei em quem eu tenho confiado e crido. Aleluia. Depender de Deus é a característica de uma mulher forte, de um homem forte, de uma igreja forte. Abra sua Bíblia em Salmo de número 143. Aleluia. Salmo de número 143, versículo 1 e o versículo 8 e o 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 143. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 1. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Oh, aleluia. Oração de quem depende de Deus, oração de quem depende de Deus. E Josafá, quando colocou os olhos no Senhor, a Bíblia diz que depois deste momento que ele se reúne e os olhos estão colocados em Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida do profeta, e ele disse: ó Josafá e tu, ó Israel, e tu, ó Josafá, não ficai preocupados, mas ficai tranquilo, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. Esta peleja é minha e não de vocês. Oh, e a Bíblia diz que deu alegria no coração de Josafá. Ele se prostra e adora a Deus. Na manhã seguinte, diz a palavra, que quando ele prepara o povo para encontrar o inimigo que estaria em determinado vale, diz a palavra do Senhor que Josafá diz: na frente não vai os guerreiros, na frente não vai os homens de guerra, mas na frente vai os adoradores. Então todos aqueles que adoravam a Deus iam na frente, e a Bíblia diz que aquele pilotão que saiu para guerrear, ele não saiu com os homens armados no pilotão da frente, mas o pilotão da frente saía aqueles que iam com trombetas, e com harpas, e com saltério, e iam adorando a Deus. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles adoravam, Deus mete confusão no arraial do inimigo, e quando lá eles chegam, todos estão destruídos, e a glória é toda do Senhor. Então o que eu digo para você nesta noite, aleluia, nesta causa, nesta peleja, você não vai precisar pelejar, mas uma coisa é certa: você vai precisar adorar, você vai precisar exaltar, você vai precisar olhar para Deus e dizer: eu estou aqui, eu não tenho força, mas eu quero te adorar, eu não tenho força, mas eu quero te glorificar, eu não tenho força nenhuma, Deus, mas eu quero te bendizer e te adorar. E enquanto você estiver adorando, aleluia, enquanto você estiver adorando verdadeiramente, aleluia, Deus há de desbaratar todos os planos do inimigo. Deus há de colocar por terra toda altivez. Deus há de derrubar as muralhas. Deus há de ministrar a cura. Deus há de ministrar a libertação. Deus há de trazer, aleluia, vida aquilo que está morto, seja lá no seu casamento, na vida do seu filho. Adore ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, exalte o Deus, aleluia, que tudo pode e que tudo faz, aleluia, e Ele há de te surpreender. Oh glória, oh aleluia. Quando nós dependemos de Deus, nós fazemos a oração do rei Davi: livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Põe em ti, porque em ti eu me refugio.
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois em ti, Deus, é que eu confio. Guia-me o teu bom espírito por terreno pleno, aleluia. Características de uma igreja forte, de uma mulher forte, de um homem forte: dependência de Deus. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Segunda característica: temente a Deus. Aleluia. Temente a Deus. Um homem, uma mulher e uma igreja que tem é forte quando depende de Deus e quando teme a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 31. Já foi lido hoje em vários versículos aqui. Provérbios capítulo 31, e o versículo 30 diz assim, aleluia: temente a Deus. A Bíblia diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras, aleluia. Então, uma das características de uma mulher forte, de uma igreja forte, de um homem forte, é depender de Deus, é saber que a aparência passa. E nós sabemos que Esté tinha aquela aparência bonita, mas ela não confiou nesta beleza. Ela dependeu de Deus, porque ela temia Deus. E a Bíblia aqui diz logo: enganosa é a graça, passageira é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma mulher que teme a Deus é uma mulher sábia. E o apóstolo, o Tiago vai dizer no capítulo 3, aleluia, e no versículo 17 diz o seguinte: que a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de graça e de misericórdia, sem parcialidade, sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Uma mulher que teme ao Senhor é uma mulher que entende, aleluia, que a sua aparência ela vai passar, que a sua beleza vai passar, mas o temor ao Senhor, aleluia, lhe aproxima de Deus, lhe leva para temer a Deus, para uma intimidade com Deus. E a mulher que teme ao Senhor, aleluia, não vai ficar somente confiando no seu conhecimento, mas ela entrega o seu caminho na mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, e o versículo 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as veredas. Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, o teu caminhar. Quando nós tememos a Deus, aleluia, então a presença do Senhor vem sobre a nossa vida. Quando nós tememos a Deus, aleluia, a presença dele é aquele que vai nos guiar. Diz a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 10 e o versículo 22, que tinha um homem chamado, aleluia, Cornélio, e este era um homem temente a Deus, e o anjo do Senhor o visitou, e ele mandou chamar a Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro chega, ele diz: eu te mandei chamar, e bem fizestes em vir, e agora nós estamos aqui para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da tua vida. E a Bíblia diz que na hora que Pedro começa a falar da palavra de Deus, Pedro nem havia terminado de falar, ainda a palavra ele estava ministrando, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, aleluia, caiu sobre a vida de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio? Um gentil, porque ele era temente a Deus. O temor do Senhor atrai a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! O temor ao Senhor atrai a presença do Espírito de Deus. Quando você abre o seu coração para ouvir a voz de Deus, a presença do Espírito Santo vem. A presença do Espírito Santo vem. A presença do Espírito Santo vem. E a presença do Espírito Santo, ela está neste lugar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Depender de Deus,
temer a Deus e obedecer a Deus. Aleluia. Obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, aleluia, o versículo 5, a parte B deste versículo. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 5, a parte B, aleluia, deste versículo. Versículo 5, 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 5, na parte B, diz assim: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Aleluia. Terceira característica: obedecer a Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, e justamente nesse tempo, o que mais se falou foi sobre saúde mental. O que mais se falou nesta pandemia foi sobre saúde mental. Ansiedade, depressão, vários outros sintomas perigosos que atacam a nossa mente. E a palavra do Senhor diz para nós aqui que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nesse período da pandemia, muita gente pensou assim: meu Deus, o povo sumiu da igreja. Quando começou a liberar algumas coisas, os shoppings ficaram cheios, os supermercados ficaram cheios e as igrejas ficaram vazias. E a gente começou a questionar: Deus, cadê o teu povo? Deus, cadê o teu povo? Aí você conversa com um, se afastou, se entristeceu, não tem força, não se levanta. E aí, o que a gente pensa no meio de tudo isso? Falta uma vida fiel e viva em Deus. O pensamento foi assolado com tantas preocupações desta vida e não se preocupou com o destino eterno. Mas nesta pandemia também veio se revelar que quem era fiel, permaneceu fiel. Aleluia! Quem estava meio lá, meio cá, já foi para lá. Quem de repente só vinha no domingo na igreja, agora eu não posso mesmo, então não tem como o pastor me cobrar. Mas é aí que vai ficar a grande diferença dos que servem a Deus e os que não servem. Porque quem serve a Deus, permanece servindo a Deus, mesmo debaixo de dificuldade, porque ele teme a Deus, ele é temente a Deus e ele obedece a palavra de Deus. Aleluia! O próprio Jesus fala para nós, em João capítulo 15, diz a palavra do Senhor no versículo 4 e no versículo 7, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! E o versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Oh glória! Aleluia! Homens fortes, mulheres fortes, igreja forte. É igreja que depende de Deus, aleluia. É igreja que teme a Deus. É igreja que obedece a palavra de Deus, oh glória. É uma igreja viva, é uma igreja alicerçada em Cristo. É uma igreja que vai ver livramentos da parte de Deus. Esté dependia de Deus. Ela jejuou, ela orou, e o resultado você conhece. O decreto não foi anulado porque não podia, mas foi dado autoridade para eles pelejarem pelas suas vidas. Muitas das vezes nós não queríamos que a morte existisse. Nós, analisando, não queria que a morte existisse, mas ela existe.
Nós não queríamos que Satanás tivesse poder, mas ele tem. Mas o nosso Deus é todo poderoso, e o próprio Jesus Cristo é a vida, aleluia. Agora cabe a mim e a você aceitar esta vida e pelejar por esta vida a cada dia, lutar a cada dia para viver diante de Deus e de acordo com a palavra. A morte não foi aniquilada ainda, ela foi vencida por Cristo da cruz, mas é um inimigo que nós ainda iremos enfrentar. Mas só que nós entendemos o seguinte, que quem está em Cristo, quem crer nele segundo as Escrituras, ainda que morra, viverá. Oh, glória! Ainda que morra, viverá. Existe uma esperança dentro de nós. Então as características de mulheres fortes em tempos difíceis: depender de Deus, temer a Deus e obedecer a Deus. Não existe outro caminho para a vitória. Não existe fazer campanhas e campanhas e campanhas para ter vitória. Pode até alcançar alguma vitória, mas a verdadeira vitória, irmãos, em Cristo Jesus, a verdadeira vitória é permanecer com o nome escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira vitória que devemos todos os dias pelejar por ela, todos os dias entregar a nossa vida diante do Senhor, todos os dias depender dEle, todos os dias temer a Ele, todos os dias obedecer a sua palavra. E então quando a luta chegar e Jesus nos der vitória, dizer: louvado seja Deus, é mais uma que o meu Deus me dá vitória, é mais um mimo que Ele me faz nesta vida, aleluia, porque não há méritos em mim. Mas aí a luta chega, a batalha me afronta outra vez, o inimigo sussurra no meu ouvido que eu não vou vencer, e eu digo: sai para lá, Satanás, porque a palavra do Senhor diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. E aí o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz: mas agora o que pode me separar do amor do Senhor? Será a morte? Será a luta? Será a vida? Principado, potestade, presente por vir? Ele diz: eu estou certo que nenhuma dessas coisas, que nenhuma criatura poderá me separar, aleluia, do amor de Deus que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Fique de pé nessa noite adorando a Deus. Depender de Deus, temer a Deus, obedecer a Deus, é o que o Senhor quer de nós. Que a gente dependa dEle, que a gente busque a Ele, que a gente obedeça a Ele. Aleluia, é isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Esther teve vitória porque dependeu de Deus. Não confiou na sua beleza, não confiou no seu cargo, não confiou se tinha alguma graça diante do rei. Não, havia 2 sentenças de morte: não pode entrar na presença do rei, e se não entrar e não interceder, igual já tinha uma sentença de morte estabelecida pelo rei. Mas a dependência de Deus, a confiança em Deus, deu livramento para a vida de Esther. De repente você pode estar sentenciada à morte espiritual, a morte no seu casamento, a morte em muitas coisas. Mas nessa noite, o Senhor me traz aqui para dizer: dependa de Deus. Coloca essa causa na mão dEle, bem aí. Coloca esse problema na mão dEle, aleluia. Coloca esse desafio bem aí, que você já diz: Deus, não tem o que fazer. Deus, não tem mais volta. Deus, não vai dar. Deus está dizendo: dependa de mim. Dependa de mim. Vocês conhecem a nossa história. Foram 2 filhos em 1 ano e meio que morreram. Essa igreja orou por eles. E o que é que nós mais anelávamos? Que a morte não chegasse lá em casa. Mas ela chegou uma vez, e a luta continuou. E chegou a 2ª vez. E agora? Vamos continuar adorando, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. E que privilégio é você entregar um filho salvo diante do Senhor. Que privilégio é você ser fiel a Deus, porque o consolo chega.
Que privilégio você depender de Deus, porque a mão dele está sobre você. O salmista diz no Salmo 139, a Bíblia diz ali que ele nos cerca em volta. E sobre nós ele coloca a sua mão, aleluia. Sobre nós ele coloca a sua mão, bendito seja Deus. Versículo 5 do Salmo 139 diz: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, aleluia. Esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos adorando nessa noite, é esse Deus que está dizendo para ti: dependa de mim, coloca esta causa na minha mão, aleluia. Não existe impossível para Deus, não existe impossível para Deus, não existe impossível para Deus. Eu não sei qual é a sua luta, a sua peleja, eu não sei como é que você chegou neste lugar, mas o Deus desta palavra, aleluia, que sonda o teu coração, ele está te dizendo: dependa de mim, dependa de mim, aleluia. Pode depender de mim nesta causa, bem aí, aleluia. Pode depender de mim nesta causa familiar. É no problema com teu filho, é no problema com teu marido, é no problema com a tua saúde. Ah, Deus nessa noite está dizendo: dependa de mim, aleluia. Dependa de mim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, e que nos currais não haja mais gado. O Senhor diz, o Abacuque vai dizendo, o profeta: todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei em Deus, todavia eu me alegrarei em Deus, todavia eu me alegrarei em Deus, aleluia. E com este sentimento de dependência e de confiança e de temor a Deus, o grupo vai louvar a Deus com o louvor que Deus tocar no coração deles, aleluia. E você vai levantar a sua mão para o alto e vai dizer: Deus, aquela causa, aquele problema, aquela situação, aquilo que está me inquietando a alma, ó Deus, aquilo lá que só o Senhor conhece, eu quero nessa hora colocar diante do teu altar, aleluia. E é agora que Deus começa a liberar a cura para a sua vida. É agora que Deus começa a fortalecer a sua fé. É agora que Deus começa a movimentar a tua alma ainda mais, aleluia. Porque a palavra tem sido pregada e ela não volta para Ele vazia, mas fará aquilo para a qual foi destinada. E nessa noite esta palavra, aleluia, foi destinada para dizer: dependa de mim, dependa de mim, depende de mim, depende de mim, aleluia. Depende de mim, tema o meu nome, aleluia. E a presença dele está aqui, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Adore, que enquanto você adora, ele vai estar usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E Ele cuida da melhor maneira. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força
quebradas. Glorifica que Ele cuida. Ataduras estão caindo por terra. Cadeias estão sendo quebradas na autoridade do nome de Jesus. As cadeias são quebradas, portas são abertas, ferrolhos são destruídos, portas de ferros quebradas. E Jesus é glorificado. Jesus é glorificado. Jesus é glorificado. Chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Obrigado, Deus, aleluia. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão e diga: você sobreviveu, você sobreviveu, você sobreviveu, você sobreviveu, aleluia. E aí você adora, você glorifica, você exalta, você bendiz o nome do Senhor, aleluia. Exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Oh, as palmas louvam ao Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga para sua irmã, para o seu irmão: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é da igreja pelo